Uma mulher forte, ferida por um relacionamento anterior, tenta recomeçar a vida com um filho adolescente, que sempre foi sua razão de viver. Mais uma série de pequenos sinais, olhares trocados, silêncios desconfortáveis e contradições nos levam à revelação. Assista até o final, você vai ficar sem reação, eu garanto. Se inscreva agora no canal para não perder as próximas histórias. Vamos começar. Parte 1. A chegada de Eduardo. A chuva batia suave na janela da sala, enquanto Clara preparava o jantar. Eram 19h30, de uma sexta-feira comum, até que um nome apareceu na tela do celular. Um nome que ela não via há mais de 4 anos. Eduardo. O coração de Clara congelou. Aquele nome era um terremoto guardado. Ela respirou fundo. Não atendeu. Mas 15 segundos depois, uma nova notificação. Oi, Clara, tô voltando para a cidade. Queria conversar. Nada demais, só café. Ela não respondeu naquela noite, e nem na seguinte. Mas o nome dele começou a rondar seus pensamentos como um perfume antigo, nostálgico, incômodo, mas inegavelmente familiar. No domingo, Rafa entrou na cozinha com os olhos semicerrados de sono. Mãe, você tá bem? Ele perguntou, percebendo o olhar perdido dela. Clara forçou um sorriso. Só lembranças demais, coisa de gente velha. Rafa riu, mas percebeu algo diferente. No celular da mãe, esquecido no balcão, uma notificação piscava. Eduardo. Na segunda-feira, Clara finalmente respondeu. Amanhã, 16 horas. Café da praça. Só isso. Quando ela chegou no lugar marcado, lá estava ele. Mais grisalho, olhar ainda hipnotizante. Ele sorriu de um jeito que a fez lembrar por que o amou, e também porque quase enlouqueceu por ele. Você tá linda, Clara. De verdade, disse ele tirando os óculos de sol. E você continua igualzinho, o mesmo elogio barato de sempre. Ele riu. Eu senti falta do seu sarcasmo e da sua coragem. Nunca conheci ninguém como você. Ela cruzou os braços, desconfiada. Por que voltou? Meu contrato em Porto Alegre acabou e... queria tentar resolver o que deixei mal resolvido. O encontro durou menos de 1 hora. Clara saiu de lá com um redemoinho na mente. Não havia perdoado, mas também não sabia se conseguia ignorar aquele reencontro. O que ela não sabia é que Eduardo já tinha voltado à cidade há 2 semanas. E nesse intervalo, já havia esbarrado com Rafa, literalmente, em uma cafeteria do centro. Rafa? Rafa Moreira? É filho da Clara? Sou. E você é... Eduardo, um velho amigo da sua mãe. Foi assim que começou. A princípio, foram cafés. Depois, conversas sobre música, arte, política. Eduardo era culto, envolvente. Rafa, jovem e curioso. Eduardo ouvia sem julgar, ria das piadas, incentivava os desenhos que Rafa postava anonimamente nas redes. E em menos de 1 mês, estavam vivendo um jogo perigoso, um afeto atravessado pelo silêncio. Rafa sentia algo que não conseguia nomear, e Eduardo sabia exatamente o que estava fazendo. Mas ninguém sabia de nada. Ainda. Parte 2. O jogo de silêncios. Naquela noite, Rafa demorou mais do que o habitual para voltar para casa. Disse que tinha ido ao cinema com amigos da faculdade, mas Clara não acreditou. Não era a primeira vez que ele dava respostas vagas. Não era o cinema. Era outra coisa. Clara sabia. As mães sabem. O estranho era que Rafa vinha mudando. Estava mais calado, ao mesmo tempo mais vaidoso. Comprava livros de arte, ouvia jazz e fazia perguntas sobre o passado da mãe, com uma curiosidade estranha. E aquele cara com quem você quase foi morar em Porto Alegre? Ele perguntou do nada. Que cara? Eduardo. Eu vi uma foto de vocês juntos outro dia no Facebook antigo. Clara olhou rápido, desconfiada. Achei que você nem lembrasse dele. Rafa deu uns ombros. Só fiquei curioso. Você fala pouco dele. Ela fechou a cara. E é melhor continuar assim. Mas por dentro, algo coçou. Rafa estava mexendo em memórias perigosas. E Eduardo estava mexendo em outra coisa ainda mais frágil. Seu coração. Diálogo. Encontro após o desejo. Naquela noite, Rafa foi ao apartamento de Eduardo. Disse que precisava conversar. Não entendo o que está acontecendo comigo, disse Rafa, de pé, mãos tremendo. Eu nunca pensei nisso, em homem. Em você. Eduardo caminhou até ele, calmo, experiente. Rafa, o que sente não precisa ter nome agora. Só precisa ser sentido. Eu não vou te julgar, mas você precisa saber o que quer. Eu não sei se quero. Eu só sei que...
Me sinto visto quando tô com você. Eduardo tocou no rosto dele, com cuidado. Então fique. Só hoje. Depois você decide. E Rafa ficou. A tensão foi cortada pelo som de uma taça batendo na mesa. Silêncio. Olhares longos e nada mais. O segredo se aprofundou. A partir daí, os encontros se tornaram mais frequentes, secretos. No meio da tarde, no fim da noite, Eduardo era tudo o que Rafa nunca teve. Atenção, validação, um espelho confuso, mas fascinante. Um homem que dizia que ele era especial. Rafa começou a mentir com mais facilidade. Inventava festas, amigos que não existiam, grupos de estudo. Clara, por sua vez, sentia um aperto no estômago a cada silêncio. Até que um dia, mexendo sem querer numa gravetinha do Rafa, viu um envelope de papel grosso. Cartão sem remetente, mas com caligrafia conhecida. Você é mais forte do que imagina. Obrigado por confiar em mim. Eduardo. O mundo de Clara congelou. Confronto inicial. Clara esperou. Não disse nada no dia, nem no outro. Mas o caos crescia em silêncio. Naquela festa, quando Rafa voltou tarde e sorrindo, Clara estava sentada no escuro da sala. Aonde você foi? Ela perguntou sem levantar a voz. Jantar com amigos. Por quê? E o Eduardo? Ele também foi? Rafa gelou. Quê? Clara acendeu a luz. Não mente pra mim. Você acha que não reconheço a letra dele? Que não percebo teu perfume mudado, tua fala ensarada? O que você tá fazendo com ele? Rafa perdeu a cor. Não é o que você tá pensando. Então me diga o que é, ela gritou pela primeira vez. Ele gaguejou. Não respondeu. Olhos baixos. Vergonha. Clara respirou fundo. Eu não sei o que ele te disse, mas Eduardo... Eduardo não é quem você pensa. Rafa pela primeira vez respondeu. E você também não é. Você acha que sabe tudo, que controla tudo. Mas nunca percebeu que eu só queria alguém que me olhasse de verdade. Ele fez isso. Clara congelou. E a casa silenciou. Interface do alto. Parte 3. Feridas que nunca fecharam. O que doía mais não era a traição, era a repetição. Clara se trancou no quarto naquela noite, Rafa também. A casa parecia um campo de guerra abandonado depois da última bomba. Mas o que ninguém sabia era que Eduardo já tinha feito isso antes, com outra mulher, com outra família. Clara conhecera Eduardo quando tinha apenas 29 anos. Viúva recente, criada entre silêncios, precisando de alguém que a fizesse se sentir viva de novo. E Eduardo foi esse alguém. Misterioso, gentil, um homem que parecia ter vivido 1000 vidas. Mas o romance dos dois terminou sem alarde, de forma seca, sem explicações. Ele simplesmente partiu. Anos depois, ela soube que ele tinha se envolvido com a irmã da sua melhor amiga, e depois com a filha dessa mesma mulher. Um padrão, um jogo, uma obsessão disfarçada de afeto. E agora, ele estava de volta. Não para ela, para o seu filho. Clara sentiu a garganta fechar. Era como se o passado zombasse dela. Como se todas as vezes que ela engoliu o choro estivessem voltando à superfície com gosto de ferro. Diálogo. O retorno de Eduardo. 2 dias depois, Eduardo apareceu na casa dela. Como se nada tivesse acontecido. Clara, posso entrar? Ela manteve a porta entreaberta. Você tem 5 minutos. Eu vim pelo Rafa. Não quero guerra, quero conversar. Sei que tá brava, mas o que tá acontecendo entre a gente? Entre vocês? Ela riu com desprezo. Você tem ideia do que você tá fazendo? Ele é meu filho, Eduardo. Ele é um homem, Clara. Não com você. O olhar dele mudou. Pela primeira vez, Eduardo hesitou. Eu nunca quis te magoar. Mas sempre magoa, né? Sempre acha que o que você sente justifica tudo, mas não justifica. Você entra nas vidas das pessoas, bagunça tudo e depois sai, limpo. Não dessa vez. Eu amo ele, Eduardo disse. Ela riu. Um riso vazio, quase cruel. Você nem sabe o que é isso. E então ela fechou a porta. Mas por dentro o coração dela tremia, de medo, de raiva, de uma dor que ela pensava já ter superado.
Rafa entre dois mundos. Rafa estava dividido. De um lado, o amor por sua mãe, o respeito, a admiração, a história que os dois tinham juntos. Do outro, um homem que o fazia se sentir desejado, especial como nunca antes. Mas algo em Eduardo começou a parecer estranho. Ele tinha ciúmes, controlava as saídas, começou a apagar mensagens, a dar ordens veladas. Você contou para ela o que rolou? Eduardo perguntou, com um sorriso que não chegava nos olhos. Ela sabe de tudo. E você ainda mora lá? Ela é minha mãe. E eu sou o quê? Um brinquedo que você esconde? A voz dele era mansa, mas carregava veneno. Foi ali que Rafa começou a ver que algo estava errado. Muito errado. Reflexo partido. Rafa começou a ter pesadelos. Sonhava com a mãe chorando, com Eduardo rindo por trás dela, usando uma máscara. Com ele mesmo, preso num quarto sem janelas. No café da manhã, Clara fingia normalidade, mas seus olhos estavam sempre vermelhos. Ela olhava para ele como quem olha um espelho trincado. Você precisa sair disso, Rafa. Ele vai te destruir. Você acha que tudo gira em torno de você, mãe. Mas talvez o problema seja você. Talvez você sempre precise de alguém para culpar. E talvez você esteja sendo manipulado por um homem que faz isso com todas as famílias que toca. Ela rebateu. Silêncio. Dor. Fúria. Mas também dúvida. A escolha. Rafa saiu de casa naquela noite e foi até o apartamento de Eduardo. Mas pela primeira vez não sentiu segurança. Sentiu enjoo. Eduardo abriu a porta de roupão. Te esperei. A gente precisa conversar. Eduardo se aproximou, tentou beijá-lo. Não, Eduardo. O que foi agora? Ela te lavou o cérebro? Você brincou comigo. Não, Rafa. Eu amei você do jeito que ninguém amou. Você amou minha dor, Eduardo. Só isso. Você sabe como seduzir alguém que se sente invisível. Silêncio. Você está me expulsando? E eu estou me libertando. Rafa saiu, não olhou para trás. Parte 4. A verdade escondida no escuro. Rafa não voltou para casa naquela noite. Dormiu no carro, estacionado na beira da estrada, olhando fixamente para o vazio. O que ele pensava ser amor era um vício disfarçado, uma fome de atenção, que o fazia confundir carinho com controle, afeto com possessividade. Eduardo tinha preenchido algo nele, mas também tinha roubado. Na manhã seguinte, Clara o encontrou na cozinha. Está bem? Perguntou ela a voz baixa. Ele assentiu cansado. Eu terminei com ele. Ela não sorriu, não comemorou, apenas sentou ao lado dele. Filho, tem uma coisa que eu nunca te contei. Ele olhou para ela, tenso. A pausa dela durou o suficiente para o mundo parar. O Eduardo... Ele não apareceu na minha vida do nada. Ele era amigo do seu pai. Rafa regalou os olhos. O quê? Eles se conheciam desde a adolescência. Seu pai desconfiava de algo, mas nunca teve coragem de enfrentar. E quando ele morreu, Eduardo apareceu, como quem já esperava a sua chance. A voz dela tremia. Ele sempre teve algo sombrio, um talento para manipular. Eu não queria ver, mas, no fundo, eu sabia. A Rafa sentiu como se estivesse em um pesadelo, mas dessa vez acordado. Ele me procurou de propósito? Clara hesitou e com um olhar firme. Ele sempre volta para onde a dor é maior. Um padrão doentio. Clara mostrou a Rafa um envelope antigo. Dentro, cartas. Cartas de outras mulheres. Uma delas, escrita à mão, dizia: Ele me fez acreditar que era a única, até descobrir que éramos 4. Ele se alimenta da nossa entrega e, quando nos ama, nos desfaz. Ele diz que é afeto, mas é fome. Rafa leu em silêncio. Ao final, sua mão tremia. Isso é doença, mãe? É perversidade?
é solidão envenenada, e você não vai ser mais uma vítima dele. O plano de Clara. Mas Clara não queria apenas que o seu filho se libertasse. Ela queria que Eduardo fosse exposto. Que todas as mulheres e homens que ele destruiu soubessem. Que ele nunca mais tivesse onde se esconder. Juntos, Rafa e Clara criaram um plano. Reuniram provas, printaram mensagens, gravaram áudios antigos, buscaram outras vítimas. Uma rede silenciosa de corações quebrados começou a ganhar forma. Rafa criou um perfil anônimo, publicou um vídeo com o rosto escondido, relatando em detalhes como era ser manipulado por alguém como Eduardo. O vídeo viralizou e uma avalanche começou. Diálogo final. Eduardo ligou dezenas de vezes, mandou mensagens, implorou, ameaçou. Até que um dia Clara recebeu uma carta, escrita à mão. Você sempre foi boa em me odiar, Clara, mas saiba que tudo que eu fiz com seu filho foi amor. No meu jeito torto, doente, mas real. Você nunca entendeu, e ele nunca vai perdoar o que você tirou dele. Ela queimou a carta. Rafa olhou. Pela primeira vez em meses, ela sorriu. Você tem certeza de que está pronto para seguir? Pela primeira vez eu tenho certeza de quem eu sou. Eles se abraçaram, não como mãe e filho que sobreviveram a um pesadelo, mas como duas almas que finalmente se libertaram da mesma sombra. Epílogo. A última traição. Meses depois, um corpo foi encontrado em um hotel, sem identificação, sem documentos. A única pista era um bilhete rasgado com o nome Rafael. Mas não era Rafa. E não havia nenhuma confirmação de que fosse Eduardo. A última traição de Eduardo talvez tenha sido contra si mesmo. Ou talvez ele só tenha desaparecido, pronto para recomeçar seu ciclo em outro lugar, com outro nome, outro rosto. Mas dessa vez, Clara e Rafa estavam livres e prontos para impedir que ele machucasse mais alguém. E se você quer receber mais histórias intensas como essa, cheias de reviravoltas, verdades cruas e finais que ninguém espera, se inscreve no canal agora. Nos vemos no próximo vídeo. Ou melhor, na próxima revelação